Jerusalema ikayalami. Oi, eu sou Amanda Costa, eu sou bailarina há mais de 10 anos e eu sempre acreditei na arte como poder de transformação pessoal, espiritual, e a gente está aqui inclusive no Centro de Cultura, que foi onde foi a minha primeira apresentação, e o Centro de Cultura carrega, querendo ou não, acho que para inúmeros bailarinos, não só bailarinos como artistas também, um aconchego, né? Ele é um espaço muito memorável, um espaço muito importante, não só para mim, mas para acredito que não só itabunenses, mas como artistas da região também. E eu espero que esse documentário toque você e que você também passe a ser uma pessoa que acredita na arte e na potência, principalmente aqui da nossa região. Pronto, eu iniciei um trabalho, na verdade, com jovens na comunidade do bairro Maria Pinheiro, na década de 90. A minha ligação com a dança afro, ela vem de dentro da igreja católica, através do movimento das SEBs, que é as comunidades eclesiais de base. Nessas SEBs tinha uma pessoa chamada Alda Oliveira, né? Alda Maria. E Alda, ela ensinava a gente a dança e a gente fazia a dança afro dentro da igreja, na hora da missa. Né? O primeiro contato com dança afro foi com 9 anos de idade, acho que foi isso, quando eu fiz parte de um grupo de teatro, que era o Grupo Unos, que era dirigido por Jailton Oliveira, e a gente participou da primeira mostra de teatro amador do sul da Bahia. Foi no Teatro Municipal de Ilhéus, quando na inauguração da TV Cabralha. Aí a gente concorreu com uma peça de teatro e dentro da peça de teatro tinha uma coreografia de dança. E quem fez essa coreografia de dança afro foi o grupo de Lazense, que na época chamava-se de Grupo Axé Odara. E o Grupo Axé Odara fez uma performance de dança afro. Foi a primeira vez que eu vi dança. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a repetir os passos de dança, os movimentos, e até hoje eu não parei. Dentro da igreja, a gente criou esse grupo com jovens, que a gente ainda não tinha noção ainda de danças afro-brasileiras, mas na igreja a gente fazia as performances em momentos específicos. Quando tinha encontros das comunidades eclesiais de base, nos eventos, nos movimentos sem terra, nas comunidades indígenas, nos movimentos de juventude, eu sempre estava com a coreografia de dança. Ou com a percussão, porque eu aprendi a tocar percussão também ao mesmo tempo que eu aprendi a dança. Na percussão eu acabei sendo quase que um autodidata. Eu comecei a aprender a percussão vendo Alda tocar também na igreja e a dança também. Já no início da década de 90, eu tive o contato com a dança dos orixás. Eu vim entender o que era a dança afro-referenciada, que na época foi onde hoje é a biblioteca, onde hoje é a Câmara de Vereadores, e lá eu fui entender o que era a dança de cada orixá, né? A dança de Oxum, de Oxóssi, né? E aí eu fui entender que aquilo que eu já fazia na igreja, que eu não entendia o que era, tinha uma relação com a nossa ancestralidade. No final da década de 90, a gente já pensava em criar um movimento no Encantarte para trazer a juventude. E foi assim que surgiu o Encantarte. No ano 2000, o Projeto Encantarte surgiu com o nome Projeto Encantarte, hoje é a Associação Afro Encantarte. Ele surgiu com essa intenção de trazer a juventude da comunidade para dentro do movimento, para a partir da música, a partir da dança afro e a partir da percussão, a gente falar de temas diversos. A arte era uma forma da gente falar sobre o racismo, sobre o preconceito, falar sobre as questões de gênero, falar sobre as questões ambientais, falar sobre juventude, sobre religiosidade. E foi ali que surgiu, no ano 2000 surge o Encantarte. Estive na Suécia representando o Encantarte através desse intercâmbio da UES com a Universidade VIC da Suécia. E aí o Encantarte cria
Depois, a partir de 2017, cria a banda percussiva Negras Perfumadas. E as danças elas passam a ser também a grande referência do Encantarte, quando a gente começa a também criar espetáculos falando sobre alguma representatividade negra. Então a gente já representou Mário Guzmão, já falamos sobre Nelson Mandela, já fizemos espetáculo contando a história do bairro Maria Pinheiro, que foi o espetáculo Saga de Guerreiros. É a história do bairro contada através da narrativa dos moradores, da lavadeira, do pescador, do capoeirista, e tudo isso era transformado em dança. A partir desse momento a gente já está tendo contato com a dança contemporânea. Então, logo no início do ano 2000, quando a gente cria o Encantarte, a gente começa com a dança dos orixás e o Afro Jazz, que foi um trabalho que tem muita influência de um coreógrafo chamado Elton Reis, que hoje está em Salvador. Através de um projeto chamado Dançar a Vida, a gente teve acesso à dança, ao jazz. Aí a gente começou a criar o Afro Jazz, né? Depois a gente passa a ter contato com as danças clássicas, com o balé, com o moderno, com o contemporâneo. E a partir de 2015 a gente começa a trabalhar com a dança afro-contemporânea. Trabalhando esse teatro popular, trabalhando a poesia e trabalhando a dança afro-contemporânea, isso resume a alma do Encantarte, que é essa forma de dançar poeticamente. Eu sou historiador, né, e eu tenho formação e mestrado na área de educação e relações étnico-raciais. Sou um pesquisador das danças e da cultura negra. O Encantarte todo ano homenageia uma pessoa, uma personalidade ou um movimento pela igualdade racial. Todos os anos a gente traz uma personalidade e nesse ano de 2025 a gente vem homenageando Maria Filipa. A proposta sempre ela é discutida durante o ano. Então, no ano de 2024, foi o ano em que a gente pesquisou, assistiu vídeos, foi o ano em que a turma do Encantarte tiveram acesso à história de Maria Filipa. Foi o ano em que as coreógrafas, que esse ano, Tâmara foi a nossa coreógrafa, e estudou a vida de Maria Filipa, mergulhou na história dessa mulher, e a partir do estudo sobre a história de Maria Filipa, aí veio a construção da coreografia. Essas coreografias, elas desembocaram num espetáculo que foi apresentado no mês da consciência negra, o ano passado, e o Encantarte todo ano. No mês de novembro, a gente lança um espetáculo de dança afro-contemporânea, e nesse espetáculo a gente já lança o tema do carnaval do ano seguinte. Então, o espetáculo levou o tema que o Encantarte trouxe para a Lavagem do Beco de 2025. O nome do espetáculo foi Felipa de Todas as Marias, e com coreografia de Tâmara, Paula e a coordenação de Jaqueline. E eu fiz a parte de direção artística e também compus a música, que todo ano eu faço a parte de composição das músicas do bloco Afro Encantarte. E Felipa de Todas as Marias também compôs a Lavagem do Beco de Fuxico, uma história maravilhosa dessa mulher que conseguiu incomodar a coroa portuguesa. Maria Filipa teve essa importância, porém ela não foi para os livros de história. Estou falando também sobre silenciamento, o quanto as mulheres foram silenciadas ao longo da história do nosso país, como é ainda hoje, né? Então a gente veio falando da história de Maria Filipa como uma forma também de denúncia a esse silenciamento e também de valorização a esse fortalecimento da luta da mulher, especialmente da mulher negra no nosso país. A história do Encantarte, ela não é diferente dos movimentos negros no Brasil inteiro. O Encantarte faz parte do movimento negro de Itabuna e a gente resiste a partir da cultura. No nosso mesmo bairro onde a gente atua, que é o bairro Maria Pinheiro, o bairro Pedro Jerônimo,
nós percebemos que muitas pessoas confundem a ação do Encantarte, né? Embora a gente tenha essa referência na matriz africana, nos orixás do candomblé, nas inquices, o Encantarte não é um grupo religioso, é um grupo cultural, mas que faz uma profunda pesquisa sobre a matriz afro-religiosa no nosso Brasil. E a maioria dos nossos jovens, muitos são envolvidos com o candomblé, outros não. Tem gente que é evangélico, tem gente que é católico, tem gente de várias denominações tem gente que nem acredita em nada, tem gente que é ateu, né? Mas o Encantarte, ele traz a referência das religiosidades, da divindade de matriz africana, porque é o que mais representa a cultura negra do nosso país. E aí as nossas músicas, a nossa dança traz essa referência e muitas vezes as pessoas confundem, né? O trabalho que a gente faz, a forma que a gente dança, a percussão como a gente toca, ela tem um trabalho que é artístico, que é religioso e o que é cultural. No palco a gente está preocupado com a plástica, com a postura, com a voz, com o figurino. Na religiosidade não existe uma preocupação com a cena. É o divino no corpo do ser humano. No palco ou na rua, a gente vai ter toda uma técnica voltada para valorizar a arte e também valorizar a ancestralidade a partir da arte. Não é um trabalho religioso, até pelo respeito que a gente tem pela religiosidade. Desde que a gente nasceu, nós não temos uma sede. A nossa sede é a Escola Margarida Pereira. Então a gente não pode tocar tambor durante o dia, porque está tendo aula. A gente só pode tocar o tambor entre 5 horas e 7 da noite. Então a gente usa esses espaços alternativos, como o Centro de Cultura Adonias Filho, onde a gente tem encontrado um grande apoio do Centro de Cultura através do diretor Maurício. A gente tem encontrado o espaço do CIEBTEC, que é um colégio onde está tendo oficinas também de percussão. E os nossos percussionistas do Encantarte estão no CIEBTEC também fazendo oficina de percussão. Começou com a pandemia. Na pandemia as mulheres não tinham como gerar renda, e essas máquinas que a gente ganhou do governo do estado, elas serviram para o sustento das famílias de muita gente do Encantarte. Elas chegaram a encomendar, numa só encomenda, elas fizeram 35 mil máscaras. Então assim, o Encantarte ele está para além dos tambores. O Encantarte está muito além do que se vê. A dança afro, ela é a dança que traz, além das divindades, ela traz a expressão de um povo. E o povo que o Encantarte coloca na sua dança é o povo da periferia. Transborda a partir do corpo, né? Então a dança afro para a gente, ela valoriza principalmente a mulher negra, especialmente a mulher negra, o homem negro, valoriza o povo da periferia. A nossa dança é uma dança que não é só protesto, é uma dança que é vida. É a vida da nossa comunidade que se expressa a partir do nosso corpo. Então essa é a maior importância que a dança afro do Encantarte tem para a nossa comunidade. A mensagem que eu deixo é que a dança, ela é algo que, uma das coisas mais bonitas que aconteceu na história do Encantarte, e é uma das coisas mais bonitas que pode acontecer na vida do ser humano. Quando você traz a ternura, quando você traz o protesto, quando você traz a nossa vida a partir da dança, é essa ternura que a gente procura levar para as pessoas entenderem o que é o morador da periferia. O morador da periferia não pode ser lido como marginal. Então a nossa dança, ela serve para que, a partir de toda essa beleza, toda essa fortaleza, toda essa ternura, mostrar que somos seres humanos, e essa dança é uma das maiores expressões para o nosso povo. Meu nome é Jaqueline Paula dos Santos. Eu estou no projeto há 22 anos. E aí chega um ponto que eu vejo que precisa, de fato, eu digo sempre que reanimar o projeto, e aí eu me envolvo
de maneira assim eficaz em jogos de verdade. A gente faz uma nova gestão do projeto só com mulheres, que foram mulheres na coordenação, mulheres na vice, mulheres tesoureira, secretária, uma coordenação realmente só de mulheres. Essa chegada dessas mulheres veio para abrilhantar mais o projeto, né? Porque até então o Encantarte só era um projeto social onde os adolescentes, as crianças iam para os lugares apresentar e comiam um lanchinho de um cachorro-quente na época, aqueles suquizinho, e voltava para casa. E talvez dentro de casa não teria nada para comer depois que aquele lanche passasse, né? E aí, você come o quê? E a partir desse momento a gente só sai para as apresentações se tiver uma contrapartida. Não importa se seja espécie em dinheiro ou se seja alimentação, mas a gente só vai apresentar a partir de agora com uma contrapartida. E aí eu lembro de uma fala de uma mãe que hoje não está mais com a gente. Ela disse o seguinte: na minha casa não tinha nada. Quando minhas filhas chegaram dentro de casa com essa cesta básica, foi uma felicidade, porque eu sei que a partir dali tinha algo para a gente comer. Então aí a gente percebeu que realmente aquela fase do Encantarte apresentar, para mostrar o trabalho, já tinha passado. Afinal, o Encantarte já tinha 4, 5 anos. E aí, a partir daí, a gente só sai para apresentar se a gente traz algo para dentro de casa. Se a gente não traz nada, a gente não vai. Tinha um aluno que ele dizia isso sempre para a Ignaldo, que cultura é lindo, mas de barriga vazia não dá. A gente chega com esse olhar diferente e numa perspectiva de fazer o Encantarte ganhar dinheiro de verdade. Nós vamos fazer 25 anos do projeto Afro Encantarte. Durante esses 25 anos entram poder, sai poder público e a gente não consegue uma sede para o projeto. Antes a gente vivia numa creche que fomos postos para fora, na creche Irmã Margarida, fomos postos para fora. Hoje a gente está numa escola na subida do Maria Pinheiro, que é a escola Margarida Pereira, que antes era Bispo Dom Ceslau, mas a gente vive dentro de um banheiro, infelizmente. Nossos instrumentos colocados dentro de um banheiro, onde tem pingueira, onde tem goteiras e nossos instrumentos acabam se danificando, enferrujando. Então, eu deixo esse recado, né? Que as pessoas venham nos visitar, que não tenha medo do bairro, porque nosso bairro é construído de pessoas maravilhosas, de pessoas do bem, e que venham nos visitar, para que a gente possa conseguir a nossa humilde sede, para que a gente possa ter um lugar para a gente chamar de nosso, para que a gente possa ter um lugar onde a gente possa fazer oficinas, porque infelizmente dentro de uma escola não dá, porque nosso horário é muito restrito. A gente tem um horário de 5h30 quando a escola solta até 6h30 no máximo. No máximo que a gente fica é de 6h30 às 7h, porque também a gente entende que a comunidade precisa assistir suas novelas, precisa assistir seus jornais, e a gente sabe também que a nossa comunidade são pessoas trabalhadoras, que tem um horário que chega do seu trabalho e precisa, né, do seu descanso, de assistir o que eles precisam assistir. E a gente sabe que de uma certa forma a gente incomoda, né? É fato, é verídico, é verdade. Então, se a gente tivesse nossa sede, a gente poderia fazer isso tudo durante o dia e não durante a noite. Então, a gente não ia incomodar ninguém da comunidade. Pelo contrário, a gente ia ter nossas oficinas de culinária, de costureira, de artistas. A gente ia ter muitos artistas plásticos, porque a gente tem pessoas para que venha nos ajudar nessa jornada. A gente só não tem, infelizmente, o espaço. Não é justo o Encantarte, com 25 anos de contribuição da nossa cidade, não ter uma sede para se chamar de para se chamar de Encantarte, porque a gente ainda não tem uma sede para ser chamada
de Encantarte, para colocar nossa logomarca, para colocar nosso nome e dizer isso aqui é do Encantarte, é fruto dos 25 anos do projeto Encantarte. Jerusalema, ikhaya lami.